Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, dia 9 de janeiro. Agora na Espanha são 11 horas e 19 minutos, no Brasil 7 e 19. Vocês vejam que a BTC está superando o patamar da VWAP do mês 12 de 22, que tinha se comportado como uma poderosa resistência, travou o preço no dia 4 de janeiro, quando a gente bateu 16.991, travou o preço no dia 6 de janeiro, onde a gente bateu 17.041, e também travou o preço ontem. Anteontem, aliás, a gente ficou preso, chegamos a bater 16.981. E aí ontem a gente já ensaiou um rompimento, já fizemos a máxima em 17.176, agora a máxima já bateu 17.270. Bem, esse patamar da VWAP do mês 12 está ficando para trás. No gráfico diário, o que ainda segura a BTC é a base da nuvem de Shimoku aqui no diário, que está exatamente nesse patamar em que a gente se encontra agora, na altura de 17.300. Se furar, só vai parar nesse último toque aqui da aresta superior dessa figura triangular que aprisionou a BTC desde o crash da FTX. Aqui, ó, 9 de novembro foi o dia seguinte à suspensão de saques, aí criou toda essa figura triangular acumulacional que aprisionou a BTC desde o começo de novembro, que foi o crash da FTX, e agora a gente está superando esse infortúnio do mundo cripto, vamos colocar assim, e a próxima parada, tão logo a gente rompa aqui a base da nuvem, vai ser 18.200, 18.300, que é a linha superior da nuvem, que se confunde com esse suporte aqui dessa congestão desenhada entre setembro e outubro do ano passado. No intraday, a BTC tá um reloginho suíço. Já ofertei 2 sinais no copy trade, daqui a pouco eu vou ofertar na sala de sinais. Bate aqui nas uppers, volta para VWAP. Ficou a madrugada toda batendo nas uppers, voltando para VWAP. Quando encosta aqui nesse setor avermelhado, a sobrecompra acaba impondo o alívio dessa panela de pressão compradora, volta para VWAP, e é isso que vai ficar acontecendo durante o dia. Pode eventualmente, quando abrir o mercado à vista tradicional norte-americano, principalmente a Nasdaq, que tem muita influência no comportamento da BTC, pode ser que a gente até eventualmente dê uma agulhada aqui para baixo da VWAP, mas aí o preço vai se estabilizar ali na altura de 17.190, 17.200, para aí se acumular numa figura provavelmente triangular e continuar a sua escalada em direção a 18.300, 18.400, que é o nosso próximo alvo. E na seara fática, e ontem todos os sinais fecharam rapidamente e hoje não vai ser diferente, com lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, analistas dão conta de que se o índice de preços ao consumidor, que vai ser divulgado na quinta-feira, o IPC norte-americano, vier abaixo de 7%, a BTC explode em direção a 19 mil dólares. Vamos ver. Vai ter muita coisa essa semana. Tem o índice de preços ao consumidor na quinta-feira, dia 12. Amanhã, dia 10, tem discurso do Jerome Powell. Enfim, essa semana é agitada, vai dar bons trades. Quanto mais agitada a semana mais tração a BTC tem para fazer trade. E o governo de Hong Kong emitirá títulos verdes tokenizados para investidores institucionais. É o novo normal. E promotores dos Estados Unidos e a SEC agora oficialmente iniciaram uma investigação contra a Digital Currency Group, que entrou em default. Os promotores federais estão examinando todas as transferências entre a Digital Currency Group e uma subsidiária. Eles controlam a Genesis, que era o braço de stake earn da Gemini, dos irmãos Winklevoss, que ganharam aquela ação contra o Mark Zuckerberg, contra o Facebook, foi até objeto do filme, a rede social. Enfim, eles pegaram boa parte do dinheiro recebido na indenização, compraram BTC e agora estão enredados nessa confusão da Genesis, que era responsável por remunerar o stake do grupo Gemini, dos irmãos Winklevoss. Vamos ver como isso vai se desdobrar na seara fática. Hoje o Brasil é capa
praticamente todos os grandes periódicos do Ocidente, né? Na capa do New York Times, autoridades brasileiras evacuam as sedes dos três poderes. Milhares de apoiadores do derrotado Jair Bolsonaro invadiram o Congresso, invadiram o Supremo e a sede da Presidência da República, o Palácio do Planalto. Enfim, o Brasil hoje é manchete em todos os jornais do planeta por esse fato lamentável. E o preço da Tesla, o market cap da Tesla, caiu 860 bilhões, com B de bola, de dólares. Essa foi a maior drenagem de market cap da história do mercado aberto mundial. Mesmo, gente, 860 bilhões de dólares, para vocês terem ideia, são 12 ou 15 Petrobrases. Foi o que a Tesla perdeu de market cap até agora. Mas é bizarro, porque mesmo já tendo valido o market cap, já tendo sido cotado a 1,2 trilhão de dólares no início de 2022 e ter tombado para somente 340 bi, que é o market cap atual da Tesla, ou seja, perdeu 860 bi, o fato é que a Tesla ainda é, de longe, a montadora mais valiosa do planeta. Ford, GM, Toyota, todas juntas não alcançariam nem ainda, não sequer alcançariam esses 340 bi. Para a gente perceber que o mercado ele olha muito mais o futuro do que o presente, porque tem uma série de subprodutos que vão vir associadas eventualmente, né, a um automóvel Tesla. Enfim, vamos ver, porque não se pode subestimar o Elon Musk, mas com certeza avaliar uma montadora de veículos em 1,2 trilhão, obviamente havia um hype nisso tudo aí. Agora caiu para 340 bi, vamos ver como isso vai se desdobrar. Mas é um tombo expressivo. E o guru Zoltan Pozsar, que pertence lá ao grupo de economistas do Credit Suisse, afirma que a partir do verão do hemisfério norte de 2023, ou seja, junho, julho desse ano, o Federal Reserve vai iniciar um quantitative easy e continuar essa expansão monetária ad infinito. Se isso acontecer, vocês podem ter certeza que a BTC dispara para acima de 100 mil dólares. Gente, a BTC rompeu a nossa faixa resistencial ali, que era o patamar da VWAP mensal do mês 12, e agora ela está indo em direção à linha superior da nuvem, aqui na projeção, na altura de 18.300, 18.400. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer XTZ, que acabei que não fiz ontem. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.